Asperger no ar. Bem-vindos a esse fascinante mundo do autismo. Hoje a gente vai falar sobre uma pedra no sapato. A importância da terapia para o Asperger, para a família, porque às vezes o Asperger cisma, não quer ir ao psicólogo. Eu já cismei, várias vezes. Várias vezes. É. Então, vamos começar pelo começo, que é a melhor forma, não inventaram outra. A importância desse profissional na nossa vida. Gente, como eu já tenho dito algumas vezes, a mãe, né, a supermãe, acha que pode tudo. A gente pode muito, mas a gente não pode tudo. Então, tem coisas que é bom que o profissional acompanhe nossos filhos. Psicólogo é algo fundamental. Escolher alguém de sua confiança e o seu filho ir até lá. E tem diferença quando ele é criança, quando ele é adolescente. A terapia cognitiva comportamental se mostra mais eficaz para o autista, onde ele vai aprender as regras do comportamento. A decodificar o mundo. Para mim, a terapia me ajuda a entender como é que funciona esse mundo que é tão diferente, que pensa e funciona de um jeito tão diferente do nosso cérebro e ver como é que eu vou agir nesse mundo. Pois bem, nessa fase o Victor teve uma psicóloga muito bacana, Lídia Prata Cruz. Não é isso? Acertei? Isso mesmo, acertou. Pois é, nossa, uma gracinha, uma dádiva na nossa vida. E ela me ajudava, era uma época de fortes surtos e crises, por causa de questões que eu ainda não sabia que me levavam, mas a questão sensorial, o social que me levavam a ter esses surtos. E com a Lídia eu comecei a perceber como é que eu podia, educar o meu cérebro para eu não ter esses... claro que eu não ia ficar, conseguir o 100% do tempo, mas educar para não ter, na maioria das vezes, para conseguir entender o que levava a isso e evitar esses episódios. Evidentemente, havia um contato entre mim e a Lídia, às vezes até por questões que eu também não entendia como que eu tinha que fazer com o Victor, e ela me orientava, mas sempre priorizando a confiança do Victor nela. Então, tinha um limite na minha relação com ela, porque é lei, é regra. O Asperger tem que confiar nessa profissional, nessa psicóloga. Tem que ter essa confiança, e o psicólogo, ele tem que ser o psicólogo do Asperger, como o próprio nome diz, tem que ser o psicólogo do Asperger. Ele pode não receber orientações da família, às vezes fazer uma terapia com os dois, mas ele tem que ser ligado às questões do Asperger. Pois bem, estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, mas um belo dia o Victor, pré-adolescência, e aí a própria Lídia e o Victor perceberam que tinha que passar por um outro tipo de profissional. E aí, foi você que se deu alta, né? Foi. Eu pedi, mas ela concordou ao final. Ela concordou, me orientou. Ela achou que eu precisava de outro psicólogo também. Exatamente. Para viver essa outra fase, porque os psicólogos são de acordo com a fase que você está vivendo. A Lídia foi para uma fase mais infantil, digamos assim. Para uma fase mais madura, eu precisaria de outro psicólogo. E aí, nova busca. A Lídia era tão bacana e que eu também tenho um psicólogo, me recorri a ele e ele orientou que a gente fosse a um excelente profissional. Excelente profissional é garantia de que tudo vai dar certo? De jeito nenhum, eu descobri isso. Eu também descobri. Mas, como eu sabia da credencial dele, eu meio que... Ai, que vergonha de falar. Insistiu e não deu certo. Forcei Forçou a barra. E ele tinha uma coisa que me atraía, porque ele era hipnose, fazia hipnose também. Eu estava doida para descobrir isso. Pensa bem, gente. Me usou como cobaia? Que a gente partia? Entrávamos os dois e eu doida para descobrir como é que esse negócio da psicóloga. Mas eu também errei de querer eu também errei de querer que você entrasse sempre junto, né? Porque, como eu falei, ele era o meu psicólogo e devia ter estabelecido essa relação com ele. Um belo dia, o Victor sinalizou: eu não quero, eu quero sair, eu não dou conta, acabou. E o psicólogo meio que forçou a barra para o Victor ficar. Lembra? Lembro, impossível esquecer. Foi uma crise daquelas, minha gente, que não terminou no consultório. Quando o Victor chegou em casa, ele não conseguiu elaborar isso, foi muito pesado. Ele não indica para ninguém, não deixa os remédios à mão. Ele pegou um determinado medicamento e tomou. Muito. Ficou 2 dias fora do ar, feito zumbi. Eu não lembro do que aconteceu nesses 2 dias.
E eu não tinha percebido, para mim estava tudo normal. Foram 2 dias perdidos, ele não lembra o que aconteceu nisso. Enfim, faltou. Por que eu compartilho isso com vocês? Para que não aconteça com vocês. Faltou em mim uma observação maior de ouvir Exatamente o esse que eu ia falar. A família deve ouvir o Asperger, porque é ele que sabe, no fundo, o que está acontecendo com ele. Ele precisa, talvez, de uma ajuda para decodificar aquilo, mas é ele que sabe, é ele que vai fornecer esses elementos. Pois é, fiquei toda, sem graça, mas aprendi. Aí fui tentando outros e o Victor ficou um tempo sem querer saber de psicólogo. E eu já tinha aprendido a lição, sem forçar, mas sempre trazendo esse assunto à tona, com exemplos vitoriosos, com nomes vitoriosos, com textos vitoriosos, até que um dia... Eu também tive o meu momento, na verdade. E chegou um ponto que eu percebi que eu já estava mais maduro e já tinha superado, digamos, esse trauma e já estava pronto para uma nova terapia. E agora, com 19 anos, eu já tenho mais consciência para falar as coisas que me afligem. E se o psicólogo fala uma coisa que eu acho que ele está equivocado na percepção dele, eu falo também. Eu acho que eu sou uma pessoa até muito atrevida nesse ponto. O que é bom, né? Questionador. Questionador, é bom de se colocar, é bom de se questionar. E aí o papel da mãe aqui em casa, porque às vezes o Victor fica testando essa medida. Eu não concordo com isso. Eu falo, filho, então fale. Ah, mas e se acontecer isso assim, assim, se eu ficar rotulado? Não, meu filho, confie nesse profissional. Lá dentro do consultório, você tem que ser 100% você, 100% que você pense, mesmo que te incomode e mesmo que você acredite que vai incomodar o profissional. Puxa vida, né, Victor? Ele estudou para isso. Se ele não der conta, paciência. A gente parte para outra. Então, já tem 1 mês e meio, mais ou menos, que o Victor voltou. E para a mãe é muito importante isso, para a família é muito importante isso. Porque, como eu disse algumas vezes, eu não dou conta de tudo. Então, tem alguns assuntos que é bom que ele converse com esse profissional. É bom que ele esteja com esse profissional. Porque também, se eu acreditar que eu posso tudo, eu posso me iludir, tentando fazer um papel que não é meu, que é o papel do profissional. E uma coisa que é importante é você também ter o acompanhamento com o seu psicólogo. Disso, minha gente, eu não abro mão. Eu tenho também o meu psicólogo, Orestes Diniz. Que inclusive ajudou enquanto eu não me consultava com nenhum, mas as orientações que ele passava para minha mãe foram muito valiosas para mim também. Sim, nesse ato que o Victor ficou sem psicólogo, eu levava essas questões ao meu psicólogo e tinha essa orientação. Que, aliás, Victor, fiquei com inveja de você. Também vou escrever um livro, vou contar essas experiências. Eu tenho tudo anotadinho. Tchan, 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 tchan. Ixi! Um pouco a gente já conta aqui. Tá legal? Então, minha gente, é isso aí. Vamos compartilhando, vamos que vamos. Você se sente incomodado em se expor dessa maneira? Não. É bom, não é? Eu gosto de compartilhar, eu acho que isso é vida. Isso é vida. Por isso que a gente está aqui e por isso que a gente volta. Por hoje é só, mas a gente volta. Até! Tchau!